Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo a todos os queridos e amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui direto da congregação na Vila Polônia, juntamente com os irmãos, aqui na Escola Bíblica. Ou seja, hoje nós estamos na Escola Bíblica para realizarmos aqui um estudo, ou mais um estudo, da nossa revista, Fundamentos da Fé. Nós estamos, nesse ano, completando já um bom tempo de utilização dessa revista. Estamos no ano 2020, então a gente completou 8 anos que a gente está utilizando. No mês de agosto, a gente completou 8 anos desse projeto. E pedimos o compartilhamento desse projeto para que a gente consiga ampliar e melhorar cada vez mais. Então, hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, como nós veremos adiante. E aqueles que já têm a revista, você vai acompanhar aí na sua revista. E quem não tem a revista, terá também a possibilidade de, assistindo, poder ver o estudo também sendo exposto na tela. Então, nesse momento, estamos fazendo essa abertura e eu convido o amado irmão, a amada irmã, para juntos fazermos uma oração ao Senhor Jesus. Então, oremos e busquemos ao Senhor. Amado e eterno Pai, nós engrandecemos, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Adoramos ao Senhor, porque o Senhor reina e vive para todo sempre. Estamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã, na Escola Bíblica, para aprendermos mais e mais da Tua graça, do Teu poder em nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, a cada dia aumente o nosso conhecimento, e não somente isso, mas que também venha nos capacitar para podermos interceder e anunciar ao mundo a Tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, e nós Te agradecemos agora e para sempre. Graças a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. Já já a gente vai fazer a leitura, mas enquanto isso a gente vai apresentando aqui para as pessoas, inclusive aquele parágrafo que a gente sempre utiliza em nossas escolas bíblicas no projeto desse ano. O projeto desse ano é estudar Gênesis. E a gente tem se utilizado do seguinte raciocínio, o seguinte pensamento. Muito se fala sobre como se deu o início da humanidade com as suas respectivas civilizações. Esse é um questionamento. Por mais que os historiadores e arqueólogos busquem sempre novas respostas diante das várias descobertas, é notável também que tais descobertas apenas reafirmam os registros do livro de Gênesis. Ou seja, a cada descoberta, ou pelos historiadores, ou pelos arqueólogos, ela traz consigo várias e várias outras perguntas. A maioria dessas perguntas nem sempre são bem respondidas, ou pelos historiadores, ou pelos arqueólogos. Pelo contrário, é bem mais respondida pela Sagrada Escritura, que, na verdade, essas descobertas acabam reafirmando o que está nos registros bíblicos. Por exemplo, há bem pouco tempo, fizeram os arqueólogos, ao estudar a região do Oriente Médio, fizeram uma descoberta já agora no século XXI, e essa descoberta apenas reafirma as histórias de Gênesis. Ou seja, para algumas pessoas, Gênesis é uma história praticamente mitológica para alguns, né? No entanto,
os achados, eles vêm comprovando os registros bíblicos. Alguns desses achados, nas lições que a gente vai estudar daqui para frente, principalmente quando tratar da história do Egito, da história de José na terra do Egito, a gente vai expor aqui alguns achados já bem mais atuais que comprovam que os registros bíblicos não são apenas livros poéticos ou fictícios, né? Mas que, de fato, aconteceram. Existem comprovações com relação a isso. Apresentando aí a nossa revista, o nome da revista que a gente utiliza em nossas escolas bíblicas chama-se Revista Fundamentos da Fé. É uma revista destinada a jovens e adultos. Nós estamos agora no terceiro trimestre de 2020. Estamos estudando agora Gênesis, parte 3. Como assim? Durante todo esse ano de 2020, a gente dividiu Gênesis em 4 partes. A primeira parte, nós estudamos Gênesis do capítulo 1, que é daquele período da criação, até o capítulo 12, que é quando a gente começa a estudar os primeiros registros sobre a história de Abraão. Depois nós estudamos do capítulo 13 até o capítulo 25, que é toda a trajetória de Abraão. É uma parte bem interessante, que é a parte 2 de Gênesis. Agora nós estamos estudando do capítulo 26 ao 38, que são os registros, que começa com o patriarca Isaac. Agora estamos estudando com relação a Jacó. E quando finalizar o capítulo, ou seja, essa parte, se finaliza no capítulo 38, a partir do capítulo 39, nós vamos estudar aquela que a gente considera, ou a maioria das pessoas considera, como uma das histórias mais fabulosas da Bíblia Sagrada, que é adentrando ali a história de José no Egito, né? É uma história grandiosa, que mostra ali os grandes feitos, não somente do homem, mas principalmente da ação divina de Deus sobre a vida de uma pessoa. Então, louvado seja o nome do Senhor. A nossa lição de hoje, você pode ver a lição de número 7, a data é essa daí. Estamos estudando, ou iremos estudar, o capítulo de número 32. Como sempre, nós iniciamos com a leitura, né? A leitura é onde a gente parte aqui do nosso princípio. Após a leitura, a gente vai, então, fazer uma oração, né, ao Senhor Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, você vai estar acompanhando na tela, mas eu vou fazer a leitura aqui também com instrumento físico, né, que é a Bíblia mesmo em papel. Mas quem estiver utilizando aí, ou quem estiver sem a Bíblia, vai poder acompanhar de forma digital, né, porque está exposto aí a leitura. Interessante que Gênesis 32 tem exatamente também 32 versículos. Então vamos lá para a leitura. Então Gênesis 32 diz o seguinte. Esta leitura que irei fazer agora está na tradução da Bíblia King James, edição fiel de 1611, que foi uma edição a pedido, né, do rei James da Inglaterra. Está escrito assim: E Jacó foi no seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. E quando Jacó os viu, ele disse: Este é o exército de Deus. Ele chamou o nome do lugar Manaim. E Jacó enviou mensageiros diante dele a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, região de Edom. E ele lhes ordenou, dizendo:
assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó diz assim: eu habitei como peregrino com Labão e fiquei lá até agora. Eu tenho bois e jumentos e rebanhos e servos e servas. E eu enviei para dizer ao meu senhor, para que eu encontre graça aos seus olhos. E os mensageiros retornaram a Jacó dizendo: nós chegamos ao teu irmão Esaú. Ele também vem para te encontrar, e 400 homens com ele. Então Jacó ficou muito amedrontado e angustiado, e ele dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, e os rebanhos, e o gado, e os camelos. E ele disse: se Esaú vier a um bando e o ferir, então o outro bando que sobrar escapará. E Jacó disse: ó Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que disse a mim: torna a tua terra, a tua parentela, e eu te tratarei bem. Eu não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade que tu tens mostrado ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora eu me tornei 2 bandos. Livra-me, rogo-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Tu disseste: eu certamente te farei bem, e farei tua semente como a areia do mar, que não pode ser numerada, por ser uma multidão. Ele pernoitou ali aquela mesma noite, e tomou do que veio à sua mão por presente para Esaú, seu irmão: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E ele os entregou na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. E ele ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és tu? E para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Então tu dirás: eles são de teu servo Jacó. É um presente enviado ao meu senhor Esaú. Eis que ele também está atrás de nós. Assim ele ordenou ao segundo e ao terceiro e a todos que seguiram os rebanhos, dizendo: desta maneira falareis a Esaú quando o encontrardes. E dizei além disso: eis que teu servo Jacó está atrás de nós, porque ele disse: eu vou apaziguá-lo com um presente que vai diante de mim, e depois eu verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim foi o presente antes dele, e ele mesmo pernoitou aquela noite no acampamento. E levantou-se naquela noite e tomou suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E ele os tomou e os enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha. E Jacó foi deixado só, e ali lutou com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa,
e ele se desconjuntou a junta da sua coxa enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E ele disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Disse-lhe: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tens poder com Deus e com os homens, e prevaleceste. Então Jacó perguntou e disse: dize-me, rogo-te teu nome. E ele disse: por que é que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. E Jacó chamou o nome do lugar Peniel, pois eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E quando ele passou por Peniel, o sol se levantou sobre ele, e ele manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem, até o dia de hoje, do nervo que está sobre a juntura da coxa, porque ele tocou a juntura da coxa de Jacó no tendão que se encolheu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste momento eu convido a todos os queridos e amados irmãos para que nós possamos fazer uma oração ao Senhor Jesus. Então, vamos falar com Deus. Oremos ao Senhor Jesus. Louvado e amado Deus, nós engrandecemos, Senhor, e exaltamos o Teu nome. O Senhor que é digno de receber toda a honra, toda a glória e louvor para sempre. Pedimos, Senhor, que nesta manhã, nesta escola bíblica, que o Senhor nos permita com que o nosso entendimento seja aberto, para compreendermos mais e mais a respeito da Tua palavra. Age, Senhor, em nossas vidas, para que cada dia a Tua sabedoria, o Teu entendimento esteja sobre cada um de nós. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda angústia e de tudo, Senhor, que venha afastar o homem do Evangelho. Senhor, meu Deus, age em nossas vidas, que a cada dia o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos dar total instrução e também causar em cada um de nós, Senhor, o crescimento, o desenvolvimento espiritual. Eu oro neste momento por todas as pessoas, Senhor, que clamam e que exaltam, Senhor, o Teu nome. Ó Deus, interceda sobre nós, neste mundo, Senhor, tão vasto e tão vil, nesse mundo, Senhor, tão cheio de problemas e de embaraços. Age, Senhor Jesus, de todos os meios, de todas as formas, nos dando vitória, Senhor, diante das muitas lutas e dos muitos enfrentamentos que existem, Senhor, neste mundo. Assim nós te louvamos, nós adoramos o Teu nome. Nos permita com que, nesta manhã, em que estamos estudando Gênesis 32, com que o nosso entendimento, Senhor, se amplie ainda mais, com que possamos aprender muito mais, e assim nós te louvamos e nos alegramos contigo, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
como a gente já iniciou há pouco, né, a gente vai aqui continuar, a gente vai agora ver a introdução desse estudo. Lembrando que estamos estudando hoje Gênesis 32, é o nosso estudo de hoje. Então, abram aí as suas revistas e vamos lá para a introdução aqui desse assunto, né? Então, a introdução diz o seguinte: nós deveríamos pensar que aqueles anjos que vieram como que saudar Jacó, quando este rumava para Canaã, teriam aparecido a ele quando estava vivendo suas perplexidades com Labão. Mas foi aquele momento, né, quieto e calmo, quando ele estava em paz, que Deus manifestou a ele as realidades espirituais que o guardavam, quer nas perplexidades, quer nas horas tranquilas. Só que aqui lhe foi permitido ver essa realidade, ou seja, ele não apenas sentiu, ou somente passou por aqui, mas de fato, Jacó, ele experimentou e presenciou, né? Uma verdadeira milícia do céu o seguia, ou seja, os anjos de Deus, de fato, passaram a seguir, ou, vamos dizer assim, guardar Jacó em toda a sua viagem. Vamos entender melhor sobre isso aqui nesse estudo. É assim que acontece com a igreja, quando a igreja é triunfante, ou triunfante da glória, desta glória celeste, e a igreja itinerante, né, que ainda caminha nesse mundo. O que é o conceito de igreja itinerante? É o conceito da igreja que não está aprisionada em quatro paredes, né? Mas é a igreja que se locomove, que tem atividades que vai muito além de estar dentro do templo. É a ideia do trabalho missionário, é a ideia do pensamento evangelístico, está muito além disso, né? Quem ainda tem um conceito de um trabalho aprisionado dentro de um templo de quatro paredes, propriamente não era esse o conceito original do cristianismo. O conceito original do cristianismo era, de fato, o conceito itinerante. O próprio Jesus Cristo, quando anuncia o Evangelho, ele anuncia o Evangelho com amplitude, ou seja, não havia ali barreiras físicas para que pudesse impedir a divulgação da sua palavra. Então, ambas, tanto o conceito de uma igreja triunfante, celeste, quanto o conceito de uma igreja itinerante, elas estão em si também relacionadas. Há uma relação. Apesar da passageira humilhação que a terrena deve sofrer, o seu destino é a glória celestial, da qual a triunfante já participa para sempre. Isto está bem explicado no encontro de Jacó com os anjos, né? Ou seja, nós temos a igreja aqui na terra, ela ainda anda, o peregrino nessa terra, mas nós temos também um conceito espiritual a igreja já triunfante e celeste. Essa igreja também, ela tem um conceito de trabalhar, de se desenvolver, de fazer com que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Nós vamos perceber que, estudando a história de Jacó, é mais ou menos isso que aconteceu também, né? E a gente vai tentar fazer aqui esse paralelo para a gente entender. Então, eu já estou aqui demonstrando mais ou menos qual é o raciocínio ou o tipo de argumentação que a gente vai estar vendo aqui. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos então para o nosso primeiro tópico. A nossa revista é dividida sempre em 3 tópicos. Cada um desses tópicos
nós temos os subtópicos. No primeiro tópico, a gente vai tratar sobre o auxílio de Deus em meio às lutas. Será que em nossas lutas nós estamos sozinhos? Às vezes a gente está lutando, está passando por uma dificuldade, a gente pode ser conduzidos ao pensamento de que nós estamos sozinhos, né? Será que nós estamos sozinhos? Vamos aprender isso aqui através da história de Jacó. Mas antes vamos ver aqui algumas questões importantes, ainda sobre a igreja triunfante, né? E itinerante. 1.1. O mundo e as batalhas espirituais. Existe batalha espiritual? Sim, existem, sim. Às vezes você está num enfrentamento físico, humano, onde os seus olhos contemplam uma luta física, às vezes entre o casal, às vezes entre os filhos, dentro do seio familiar, no campo do trabalho, no seu meio, né, entre os seus colegas de trabalho, ou na vizinhança, na comunidade onde você reside, ou consigo mesmo. E aí você passa a considerar que aquela luta é uma luta física, que se você tiver instrumentos físicos para resistir ou lutar, você vencerá. Bem, para você ter essa vitória, você precisa começar a entender que existe, sim, de fato, batalhas no campo espiritual, e que essas batalhas vão influenciar diretamente na nossa vida física. Então, tanto a igreja triunfante da glória celeste e a igreja itinerante, que ainda caminha neste mundo, né, ambas estão relacionadas, apesar da passageira humilhação que a terrena deve sofrer. O seu destino é a glória celestial, da qual a triunfante já participa para sempre. Já a gente vai explicar o que é isso aqui. Isso está bem explicado no encontro de Jacó com os anjos. Não necessitamos tanto que as visões dos anjos que nos auxiliam sejam reveladas continuamente enquanto travamos as batalhas espirituais deste mundo, porque andamos por fé e não por vista, né? Ou seja, vamos entender de novo aí a questão de uma igreja triunfante da glória celestial e uma igreja itinerante. Então, é um conceito em que é estabelecido assim: todos aqueles que servem ao Senhor, eles fazem parte de um conjunto, mesmo que a gente esteja divididos fisicamente. Por exemplo, temos várias congregações, temos várias igrejas. Então, fisicamente, nós estamos localizados em um endereço, um outro grupo em outro endereço, e assim sucessivamente, cidade após cidade, estado após estado, região por região e país por país, né? Estamos divididos assim fisicamente. Mas em termos espirituais, no sentido daqueles que guardam a palavra, que guardam os princípios bíblicos, que guardam a doutrina de Cristo, nós fazemos parte de um conjunto, né? Nesse conjunto, nessa harmonia espiritual, não há divisão de aspecto assim, de endereço, de região, de país, né? O que estabelece essa comunhão, ou esse conjunto bem articulado, é justamente a concepção de que a nossa fé está unida através da mesma doutrina, do mesmo padrão ou princípio bíblico e pelos mesmos valores cristãos que nós temos, independente dos nomes, independente da classe social, independente da raça, né, da etnia, independente de qualquer questão como essa. Se o que eu acredito, se o que eu penso, se o que eu vivo é exatamente a mesma coisa que o outro vive, mesmo em outra parte do mundo, se a doutrina é a mesma, nós estamos fazendo parte de um mesmo conjunto harmonioso, que essa é a igreja triunfante, gloriosa e celestial. Essa é a igreja do Senhor, é o que a Bíblia chama de Israel espiritual. Então nós fazemos parte
do grande Israel de Deus. Agora, enquanto isso, nós temos também outra igreja, que não é, na verdade, uma outra igreja, mas a mesma igreja que já citei, mas uma igreja que faz ações, uma igreja que se locomove, uma igreja que tem iniciativa, uma igreja que se desloca, uma igreja que não está parada. Com o decorrer dos séculos, nós estamos agora no século 21, ou seja, 21 séculos se passaram desde que nasceu o cristianismo, né? 21 séculos depois, o cristianismo continua extremamente ativo. Mesmo seguindo meios novos, sistemas de comunicações novos, né? Mecanismos e instrumentos novos, o cristianismo continua vivo. Então, essas ações da igreja, esse locomover da igreja ao longo da história, é o que a gente chama de igreja itinerante, aquela que se locomove, aquela que ganha mais pessoas, aquela que multiplica o número de pessoas agregadas nesse Israel de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 1.2. Deus nos dá assistência. É verdade isso? Sim, claramente. Sabemos pelo Espírito que somos assistidos em todas as nossas tribulações e lutas contra os principados e potestades espirituais da maldade. Somos fortalecidos pela graça em nossa fraqueza e recebemos força e poder do Senhor para vencer toda e qualquer força do inimigo. Né? Em nossa vida, nós teremos algum tipo de enfrentamento? Sim. E não se iludam. Não se iludam com discursos fantasiosos, de utopias, em que na tua vida tu não terá luta, que isso será apenas bênção. Isso não é verdade. A vida real, ela é cheia de lutas. Né? Então, se você nasceu, esteja pronto para lutar. Na verdade, essa luta parece que começa antes da concepção. Ou seja, antes mesmo de sermos formados, já começa a luta pela vida. Né? Antes mesmo ali lá, para que haja a existência do feto, já tem a luta pela vida. E dali pronto. Depois não existe mais nenhum momento que isso vai parar. Aí a tua vida vai ser formada por ciclos. Em alguns momentos da tua vida você terá momentos de tranquilidade, de bonança. Em outros momentos você terá desafios, provações e lutas. Né? Algumas pessoas ficam para trás, outras perdem a esperança de lutar e a vontade de viver, mas o normal é que a gente prossiga lutando. É assim mesmo. Você vai lutando. Nessa perspectiva, a gente entende o seguinte: Deus nos dá todas as condições para derrotar a força inimiga. Haverá algum momento que você poderá cair? Sim. Infelizmente, sim. Por mais que nós lutemos e que tomemos todos os cuidados, poderá sim isso acontecer. Mas se isto acontecer em nossas vidas, o que faremos? Vamos ficar caídos? Vamos desistir? Não, a gente levanta outra vez. E a vida inteira nós faremos isso. Aqui em Gênesis 32, que estamos estudando, a gente vai aprender isso. Jacó tinha todas as condições para desistir. Já pensou? Ele poderia ter desistido. Vocês veem aí que a gente vai estudar sobre o encontro dele com Esaú. Na hora que ele ouviu falar, lá vem teu irmão, ele vem com 400 homens. Não, peraí, eu vou para o outro lado. Né? Podia ter desistido. Ele poderia ter se conformado também. Ter permanecido na casa do seu sogro Labão, né? Lá naquela fazenda, todo o tempo, sendo servo, sendo criado. Pronto, eu vou me contentar com essa vida. Ou poderia também, quem sabe, diante daquela luta no Vale de Jaboque, junto com o anjo do Senhor, ele poderia também ter desistido.
Vocês conseguem imaginar a dor do deslocamento de uma coxa? Muitos, talvez nunca tiveram essas questões assim, mas observe, para deslocar essa juntura da coxa, precisa uma força muito grande. É mais fácil você deslocar uma juntura lá do pé, do dedo, do joelho. Agora, para você deslocar essa juntura aqui, talvez você consiga, de alguma forma, uma queda, deslocar o teu ombro, o cotovelo, né? As falanges, aqui o punho. Mas deslocar a juntura da coxa, essa parte aqui maior. Então, significa dizer que foi uma força muito grande, bem mais ampla do que naturalmente poderia acontecer. Agora, imagine essa dor, mas mesmo com extrema dor, porque deve ter doído demais. Mesmo doendo, ele não deixou. Né? É isso que nós precisamos aprender aqui em Gênesis 32. Embora as coisas estejam difíceis, embora esteja doendo, não desistir, porque Deus nos dá as condições para vencer o inimigo. É exatamente isso que vai acontecer com Jacó e a sua caminhada. É o que a gente aprende. Deus lhe revestirá de forças em seu espírito para vencer o temor do seu irmão Esaú, bem como para ser um vencedor, um verdadeiro líder, né, no meio do seu povo. De forma que aprendesse a depositar toda a sua confiança no Deus que o fortalecia e não confiar na sua própria capacidade de poder. Já pensou se a gente fosse confiar só na gente? Por exemplo, Davi. O rei Davi lutou contra Golias. Qual era a história de Golias? Golias chegou lá e disse, olha, eu destruí o exército tal, eu destruí o exército tal, eu matei tantos homens. O currículo dele era assim. Ou seja, para um currículo de guerra era fantástico. Já tinha matado vários homens em campo de batalha e nunca tinha, vamos dizer assim, sofrido uma derrota. E quem era Davi? O menino que pastoreava a ovelha. Qual o currículo dele? A outra coisa, a estatura de Golias era um homem com praticamente 3 metros de altura. Então, você olhar assim, um homem de 3 metros de altura. Segundo a Sagrada Escritura, diz que Davi era um menino, um jovem, e a única característica dele é que ele era um jovem ruivo e de um bonito semblante. Pronto, só dizia isso. Que tentaram colocar nele uma armadura e descobriram que ele ainda não era pronto. A armadura não cabia nele. Botaram e ficava a armadura, né, dançando no corpo dele. Além do mais, ele não suportava o peso da armadura. Ou seja, ele não estava ainda nas condições apropriadas para estar no exército. Já pensou se ele fosse observar só essas questões negativas que foi mencionada aqui? Ah, eu não vou não. Isso é loucura. Quando eu chegar lá, tá vendo que eu vou perder? Ainda mais, para completar esse raciocínio, Golias estava o quê? Com uma espada gigantesca, né? Ou com lança, um escudo. E qual era a arma de Davi? Qual eram as armas dele? Pegou 5 pedrinhas e uma funda. É uma coisinha parecida com esses, que aqui na região nordeste a gente chama de baladeira, em outro lugar chama estilingue. Né? Então ele pegou, essa era a arma dele. A gente até explicou uma vez por que é 5 pedras que ele pegou. Então, foi lá. Ou seja, qual eram as condições naturais para que ele tivesse a vitória? Nenhuma. Mas no discurso de Davi ele diz o seguinte, ele não estava confiando nele e nem estava confiando em suas capacidades. Ele estava confiando no Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. 1.3. O socorro de Deus. Assim ele tem primeiro uma visão do exército de anjos que ele apareceram na sua caminhada quando voltava para Canaã. Vocês lembram dessa parte? Que eles viram os anjos subiam e desciam, né? Ele vinha lá de Canaã, aí deitou, pegou uma pedra, colocou como travesseiro, e aí ele teve aquela visão.
E aí ele viu os anjos subiam e desciam. Aí ele disse, quer saber de uma coisa? Esse lugar aqui não é outro a não ser... Essa daqui é a porta, essa daqui é o local, né? Essa aqui é a casa de Deus. E aí ele fez um voto que naquele lugar iria ser erguido um grande altar de adoração ao Senhor, que anos posteriores isso de fato aconteceu, e com o passar da história acabou sendo erguido naquele lugar justamente o grande templo do Senhor. Ele o estava fazendo em obediência a Deus. Assim, ele pode contar então com a sua poderosa assistência. Assim, se dá com todos aqueles que estão a serviço de Deus, trilhando o caminho não escolhido por eles, mas pelo próprio Deus. Eles podem estar seguros de contarem com a sua assistência em muitas provas que terão que enfrentar na jornada. Porque não estão trilhando o seu próprio caminho, mas aquele que lhes foi apontado pelo Senhor. Então, louvado seja Deus. Ou seja, toda pessoa que serve ao Senhor tem que ter essa mesma confiança aqui. Vamos para o tópico 2. Vamos tratar agora sobre a volta de Jacó. Jacó, ele precisou voltar, né, para Canaã. Nessa volta para Canaã, nós temos um dos registros mais interessantes, que é o momento que antecede o encontro dele com Jacó, mas esse encontro ele só vai ser relatado no capítulo seguinte, né? Mas é muito interessante a forma, né, de administrar isso. Isso nos leva também a aprender a administrar também os nossos conflitos, né? Às vezes a gente não sabe. A gente tem os nossos conflitos, a gente não sabe administrar esses conflitos. E às vezes, em vez de você reduzir o conflito ou amenizar o conflito, você termina ampliando ou tornando ele ainda bem pior do que já era, né? Vamos lá. O reencontro. 2.1. Animado por aquela visão, Jacó enviou mensageiros até com seu irmão Esaú. Não foi Deus que mandou ele voltar? Então, se Deus mandou ele voltar, ele pronto, ficou alegre. Pronto, agora eu... Aí ele pegou, mandou logo o mensageiro. Olha só o entendimento, né? A capacidade administrativa de Jacó diante de um problema. A gente já viu anteriormente a capacidade que ele teve de administrar toda a fazenda de Labão, né? Ou seja, parece que ele tinha, assim, uma capacidade administrativa nata. Claro que provinha de Deus, né? Mas, assim, uma sabedoria muito interessante na arte de administrar. Eu me lembro que uma vez eu fui convidado para uma igreja, não vou dizer o nome aqui, fui convidado para uma igreja numa formatura. E eu fiquei pensando, né? Na época, eu estava fazendo um curso que a gente pagava algumas disciplinas de administração. Isso ajudou também um pouquinho. Mas aí eu fui analisar, assim, dentro do campo científico, eu não tinha nenhum tipo de ligação com as questões bíblicas. Como é que eu vou, né? Aí o curso era de administração. A formatura sobre administração. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar? E aí eu fui estudar a questão bíblica e acabei descobrindo uma coisa muito interessante. Ao contrário do que se diz na ciência, ao contrário do que a gente aprende nas faculdades, a arte de administrar, ou a administração, ela não nasceu como os livros acadêmicos dizem. A administração começa nos registros bíblicos, né? Só que na época eu ainda não tinha me ligado muito na questão de Jacó. Eu tinha estudado mais a ideia com relação a Moisés, né? Porque você vê ali claramente a distribuição, aquilo que a gente estuda na academia, que estuda nas faculdades. Na verdade, quando você vai estudar o conselho de Jetro, é justamente aquilo, né? Jetro é o que dá o primeiro conceito da chamada hierarquia administrativa, né? Porque não existe administração sem hierarquia, não existe. Nada funciona. Se você não tem uma harmonia administrativa, que é uma hierarquia,
Ou seja, simplesmente o sistema ele não funciona, ele quebra antes de iniciar. E aí Jetro foi o primeiro a mostrar, ele desenha, né, um organograma, biblicamente, mas interessante que as nossas faculdades, praticamente do mundo inteiro, elas não tratam sobre isso, né? Somente a questão teológica é que consegue ter essa percepção. E eu me lembro que quando eu saí de lá, quando eu desci eu fui colocado até numa situação complicada, porque quando eu desci lá do púlpito, veio um moço de lá para cá e veio me receber mesmo, saiu de lá, veio até onde eu estava, apertou minha mão, e aí disse assim, sabe que eu nunca tinha prestado atenção sobre isso, aí eu fiquei sem jeito, né? Mas fiquei mais sem jeito ainda quando ele se identificou. Né? Eu fiquei mais sem jeito ainda quando ele diz assim, pois é, eu sou doutor em administração da Universidade Federal do Piauí. Bom, pois eu devo ter falado muita besteira aí, né? Aí ele disse, não, você está certo. Agora, eu é que nunca tinha percebido esse lado aí. Ele disse assim, agora, a partir de agora, eu vou passar a pesquisar isso. E aí, só depois de um tempo, foi depois disso, que eu fui estudar também um pouco mais, aí eu acabei descobrindo que, na verdade, Jacó foi o primeiro administrador, né? Ele não tinha os mesmos conceitos de Jetro, mas ele tinha um conceito de administração muito interessante, né? E que se a gente aplicar na nossa vida, em qualquer área, é justamente os mesmos conceitos que são utilizados também na teoria acadêmica, né? É muito interessante isso aí. Mas não é plágio, não. Também não é coincidência, porque o sistema administrativo ele precisa funcionar assim, né? Então, Jacó tomou as providências preventivas. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pois é. Jacó, dentro do aspecto administrativo, ele já tinha uma visão de prevenção, né? Ele disse, rapaz, eu não vou chegar lá e me deparar com meu irmão assim, não. Ele já foi, preparando, né? Para evitar que todos os que estavam com ele fossem exterminados. Dividindo-os em grupos para seguirem rumos diferentes. Vocês viram essa estratégia? Essa mesma estratégia, ela é aplicada numa ciência da teologia chamada de missiologia. A missiologia você divide grupos. Vocês lembram disso quando a gente estuda o Novo Testamento? Quem lembra? Quando a gente está estudando o Novo Testamento, foi o que Jesus fez. Ele tinha 70 discípulos, foi o que ele fez? Dividiu em 35 pares, olha, separou. A mesma estratégia, né? Isso aqui a gente estuda em chamada missiologia. Ou seja, a ciência da missiologia já estava presente na vida de Jacó. Então ele dividiu em grupos diferentes e preparou um presente em grande quantidade de animais do seu rebanho para dar a Esaú. Olha outra estratégia bem interessante, né? Isso aqui até hoje é aplicado. Por exemplo, no mundo da venda, dos negócios, até hoje isso aqui é aplicado. Você apresenta um produto e você apresenta o quê? Você apresenta junto com aquela promoção, né? Um brinde. Olha, você compra isso, mas você ganha isso. Aqui dali serve para amenizar a situação e fazer com que você ganhe o... Aí você está falando agora de venda? Não. Isso pode ser aplicado também nas questões de conflitos familiares e conflitos também na comunidade. Às vezes você está com um conflito e não sabe como resolver. Então, que tal amenizando a situação? Foi o que Jacó fez. Às vezes, existem estratégias que fazem com que você possa driblar aquela situação e resolver aquele conflito. Agora, tem gente que está com conflito, o que é que faz? Coloca mais fogo. Né? Coloca mais fogo, já está a labareda lá em cima, ainda joga o palito de fósforo. A labareda está lá em cima, aí joga um tambor com gasolina. Não é assim que você vai resolver os problemas. Vamos lá, 2.2, a visão. Olha, um dos aspectos mais interessantes é esse aqui. Então, aquela primeira visão em Manaim não foi suficiente para a sua fé de que Deus o protegeria. Por isso, quando atravessava o Val de Jaboque, lhe apareceu um ser celestial em forma de homem que lutou com ele durante toda a noite até o romper da aurora.
Você sabe o que é lutar durante toda a noite? Será que alguém aqui sabe o que é lutar toda a noite? Por exemplo, uma luta física real, ela não dura muito tempo, não, né? Por exemplo, uma luta mesmo física, homem a homem, né? Chamado corpo a corpo, ela dura no máximo 5 minutos. Mas aqueles 5 minutos parecem uma eternidade, parece que não se finda. Até que alguém ali saia como vitorioso, né? Tanto para quem está presenciando como para quem está assistindo, aqueles 5 minutos é praticamente interminável. Mas alguém ali vai sair como, às vezes até menos que 5 minutos. Só que Jacó aqui não foi 5 minutos, não. A Escritura diz que ele lutou a noite inteira. Para quem já combateu fisicamente, para quem já fez combate fisicamente, esses 5 minutos, quando termina os 5 minutos, a pessoa está buscando ar, né, de todos os lados. Então, se não tiver assim, um preparo físico, né, não tiver preparado fisicamente, resistência, chamada resistência física, praticamente a pessoa fica sem ar. Então, imagine aí nessa situação. Jacó agarrou, segurou o anjo e lutou com ele durante a noite inteira até o romper da aurora, ou seja, até o amanhecer do dia. Vale destacar aqui que a palavra respeito, quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. Enquanto lutava com ele, disse o homem: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. A partir dali, Jacó, na mesma semelhança de Abraão, que teve seu nome mudado, Jacó, a partir daí, não se chamava mais Jacó. Lembrando, Jacó significa suplantador, enganador, ludibriador, né? Deus disse: olha, tu não se chamará mais com esse nome, mas o teu nome agora será Israel, que significa príncipe, que luta com Deus e com os homens e que prevalece. Não é bonito? Louvado seja o nome do Senhor. 2.3. A mensagem. Qual foi o teor dessa mensagem? A mensagem repassada a Jacó naquele combate era a de que Deus poderia torná-lo tão destemido e forte como aqueles anjos que ele havia visto em Manaim. Assim, com a força do céu, reanimado pelo Senhor, ele venceu seus temores terrenos. Ele venceu, sobretudo, pela fé e pela oração perseverante. Aquele agarrar com o anjo é como uma oração perseverante. Eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Aquela foi mais uma luta espiritual do que qualquer outra coisa. O enviado de Deus estava impedindo Jacó de prosseguir adiante ao encontro de suas esposas e filhos. A passagem estava sendo barrada e ele então luta insistentemente para romper o caminho e seguir adiante, em cumprimento à ordem de Deus e de se dirigir a Canaã. Você pode perguntar assim, mas por que ele lutou, né? Ele lutou justamente por isso, porque a comitiva com a sua família foi na frente e ele veio atrás. E quando ele vai passar pelo Vale de Jaboque, está lá aquele homem que não queria deixar passar. E aí, por isso que a luta. Na verdade, ali nada mais não era que Deus queria impedi-lo, mas ali era uma provação. Deus queria, na verdade, experimentar ele. Eu quero ver se ele vai desistir ou se ele vai continuar lutando, né? Na vida é assim. Tem pessoas que desistem, tem outros que continuam lutando. Vamos para o tópico 3,
estamos concluindo agora, sobre as provações, né? Esse estágio que a gente viu, que eu falei agora. Na vida da gente, em algum momento, você vai ser lançado ao Vale de Jaboque. E lá você vai ter que lutar. A única forma de passar pelo Vale de Jaboque é lutando. Tem outro jeito. Em algum momento da vida, você vai estar exatamente na mesma condição de Jacó. E aí você vai ter escolha. Ou desistir, ou lutar. Então, aprovação de fé. Muitas vezes a fé do cristão é provada por Deus da mesma forma para que ele aprenda a ser perseverante na oração. Há muitas vezes forças que operam parecendo paralisar os projetos de Deus ou que Deus havia ordenado. E não podemos prosseguir adiante se não lutarmos com Deus em oração. E aprendermos a sermos perseverantes e a prevalecer na nossa intercessão junto a Ele. Muitas lutas espirituais têm este principal propósito de nos tornar mais fortes a nossa fé. Em que, intercedendo com fervor junto a Deus, poderemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse aspecto é muito importante que a gente aprende aqui, Gênesis 32. Está diante de você um problema, está diante de você uma dificuldade, está diante de você uma provação. Façamos como Jacó. Não é correr, não é desistir, é lutar. Lutar junto com Deus, orar junto com Deus, buscar junto com Deus e alcançaremos a vitória. 3.2. A intercessão de Deus. O Espírito Santo intercede por nós, nos assistindo na nossa fraqueza. Está escrito Romanos 8, 26. Como Jacó prevaleceu na luta, ele teve o seu nome mudado por Deus de suplantador, que é o significado da palavra Jacó, né? Lembrando que suplantador é enganador também. Deus mudou o seu nome para Israel, que significa príncipe de Deus. Olha só a diferença. Sair de uma condição lá, né? Reconhecidamente como enganador e agora ser chamado príncipe. Príncipe de Deus. De fato, todos aqueles que são poderosos na oração são príncipes de Deus. Porque por meio de suas orações, eles podem operar maravilhas e muitas transformações, não somente em suas próprias vidas, como também nas vidas de muitos. Quando Deus permite que pessoas do seu povo passem por provações extraordinárias, Ele lhes dá também confortos extraordinários. Ou seja, quanto maior for a luta, maior será a vitória. Quanto maior for a aprovação, maior será o conforto trazido. Né? Mas enquanto a gente não entender isso, ou enquanto alguns não entendem isso, eles se tornarão aquelas pessoas que fracassaram sem lutar, que fracassaram sem tentar, que voltaram para trás. Né? A Bíblia mostra alguns homens que fracassaram antes de tentar. Alguns homens que foram derrotados não pelos outros, foram derrotados por si mesmos. Porque a primeira luta não é contra alguém. A primeira luta não é externa. A primeira luta é contra você mesmo. Essa é a primeira luta que você enfrenta. E dentro dessa primeira luta com você mesmo, alguns simplesmente ficam. Desistem. Jesus tinha 70 discípulos. De repente, ele ficou com apenas 12. E o que aconteceu com os outros? Desistiram. Né? Parecia muito complicado aquilo. Parecia muito fantasioso aquela história toda. E desistiram. Os 12 que permaneceram alcançaram sucesso. Né?
Ainda hoje são contados. Me diga o nome dos outros 70. Mencione aí para mim. Né? Ou seja, o único registro de um covarde em toda a história do mundo é um registro nunca contado. Vocês sabiam disso? Ou seja, quando a gente se acovarda diante de um problema, você faz parte de uma lista que nunca será lembrada, que nunca será contada por ninguém. Quando você olha num livro e vê o nome de alguém, só é contado o nome dos vitoriosos. Ninguém conta o nome do derrotado. Como a gente está gravando aqui, eu nem vou citar o nome, mas nós temos um piloto aí de Fórmula 1, campeão de Fórmula 1 que é brasileiro, e uma época dessa, colocando o filho, né, também na mesma esporte, e aí o filho chegou em segundo lugar. E aí o filho, muito alegre, chegou, deu um abraço nele, disse, todo alegre, ele afastou do menino, disse, o que foi? Ele disse, segundo não é o campeão. O segundo não é o campeão. Porque ninguém, você vê alguém mencionando? Ninguém menciona, né? Só é mencionado quem é vitorioso. Agora, para alcançar essa vitória, você tem que ter o mesmo pensamento, a mesma visão de perspectiva que teve Jacó. Estava lá, a luta estava diante dele, o que ele faria? Voltava, corria, desistia ou lutava para passar? Né? 3.3. O prevalecer em Deus. O que significa prevalecer em Deus? Né? Jacó havia prevalecido com Deus e também poderia prevalecer com os homens, especialmente com seu irmão Esaú. De modo que Deus, pelas suas orações, poderia transformar totalmente as disposições e intenções do coração do seu irmão em relação a ele. Assim, Jacó deu o nome de Peniel ao lugar onde havia lutado. E no hebraico, esta palavra significa a face de Deus. Né? Peniel significa a face de Deus. Porque o Senhor havia se manifestado a ele. E ele havia obtido a sua bênção. Ele não disse presunçosa ou arrogantemente. Ele não disse assim, eu lutei com Deus neste lugar e prevaleci. Repetindo o teor das palavras que lhes foram dirigidas por aquele que com ele lutava. Mas ele disse assim, humildemente ele disse, tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Né? Que era outra característica muito interessante na vida de Jacó, foi a sua extrema humildade, mesmo diante das suas vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos aqui para a conclusão, né? A conclusão de hoje, como a gente sempre diz, o nosso estudo, ele teve aqui, se baseou dentro de uma forma de abordagem. Mas aí a pessoa pode ler e descobrir outras abordagens aí que talvez a gente não tenha aqui realizado aqui, né? Tenha feito aqui. Então vamos lá. A conclusão nossa é bem pequena, curtinha. Diz assim, Jacó nem bem saiu de uma provação e já estava passando por outra. Né? A gente vê no capítulos anteriores as provações dele. E mal saiu de quando vai ler o capítulo 32, cai em outras provações. Né? Enquanto estivermos nesse mundo, o que é que a gente tem que aprender? Enquanto estivermos nesse mundo, a nossa luta não termina, não acaba. Cada dia requer novas manifestações de fé. Tais provas não são apenas para serem suportadas, mas também valorizadas pelos seus benefícios espirituais. Ou seja, você está diante de uma prova, de um problema, você vai ficar todo tempo se lamentando? Vai ficar murmurando? Não. Você tem que aprender que mesmo diante do problema, existem determinadas questões que você pode valorizar ela, trazendo para o lado positivo, benéfico, né, na sua vida. Porque em algum momento você vai sair daquilo. Em algum momento vai acabar. E quando acabar,
você tem que aprender que existem pontos que são positivos para a sua vida. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós, nesse momento, estamos encerrando aqui esse estudo e convido a todos, em nome do Senhor Jesus, para a gente fazer uma oração ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração, vamos orar e agradecer ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, amado e eterno Salvador, nós engrandecemos, Senhor, e louvamos o Teu nome. Agradecemos ao Senhor pelo estudo desta manhã. Que nos ajude, Senhor, a trilhar a cada dia com vitórias o nosso caminho e a nossa trajetória de vida. Abençoa, Senhor, para que cada dia tenhamos a mesma disposição, o mesmo ânimo, a mesma coragem que teve Jacó em todos os seus momentos decisivos em suas vidas. Que aprendamos, Senhor, também a nos agarrar com o anjo e não deixar ir até que sejamos abençoados, Senhor. Opera em nossas vidas e nos conceda a vitória hoje e para sempre, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente a todos e preserve a todos na sua presença para sempre.